Olá, amigos. Estamos para mais uma aula de física moderna, né? Então, nessa segunda parte, nós iremos ver a física nuclear, né? Como nós sabemos, é um tema bem polêmico, né? Que alguns defendem, utilizam, outros não defendem, né? O uso, né? Limitado. Mas a gente sabe que a melhor maneira da gente tirar as dúvidas sobre isso é estudando, né? Para colocarmos uma posição, nos opinarmos melhor sobre o tema. Tá? Então, nós sabemos que a física nuclear começou há muito tempo, né? Desde que a humanidade se entende como conhecedora e observadora, a gente vê materiais que têm propriedades radioativas. Nós sempre estivemos influenciados pela radioatividade, né? Mesmo sem conhecê-la. Na antiguidade, a intensidade de radiação sempre existiu, sempre esteve presente na humanidade. Somente no século XIX é que as primeiras pesquisas, né, com os cientistas foram mostrando que determinadas rochas, materiais emitiam radiação e algumas delas poderiam ser percebidas, né? Quando descobriu-se no século XIX, o Henri Becquerel, a presença de radiação, né? Tudo que emitia um tipo de raio era radiação. Hoje, na atualidade, nós utilizamos a energia nuclear não só para produzir energia, mas também como produzir formas de se salvar pessoas, né? Na medicina, vários métodos são aplicados hoje na energia nuclear. Mas vamos ver como é que apareceu esse conceito, né? Nós sabemos que um fenômeno nuclear é diferente de outro, né? O que é um fenômeno nuclear? Se você observar bem, nós conhecemos basicamente três tipos de fenômeno. O fenômeno físico é aquele fenômeno que altera a energia, mas não altera a matéria, né? Não mexe com a matéria. Uma corrente elétrica, os átomos continuam a existir do mesmo jeito, estão naquela posição. Um fenômeno de força, uma queda de um corpo, são fenômenos físicos, né? Os fenômenos químicos já são um pouco diferentes porque eles alteram a matéria, né? Você pode fazer uma reação química, ele transforma a matéria, mas sem alterar a massa total. Esses fenômenos eram os únicos conhecidos até o século XIX, né? Quando no século XX nós descobrimos que haviam os fenômenos nucleares. Um fenômeno nuclear é aquele que transforma a matéria em energia, tá? Aquela clássica fórmula de Einstein, igual a mc ao quadrado. Então, nos fenômenos nucleares, você mexe com partículas do núcleo e consegue fazer uma coisa que nenhum dos outros fenômenos consegue, que é transformar a matéria em energia. Se não ocorrer isso, não é um fenômeno nuclear, né? Então, a física nuclear é um dos fatores importantíssimos sobre o núcleo, né, do átomo, porque lá é que está a razão de muitos fenômenos que macroscopicamente a gente interpreta, né? Do mesmo jeito que na época de Newton ninguém sabia que dando um soco na parede você tem uma reação. Que reação é essa? Naquela época ele simplesmente chamava reação e mais nada. Hoje nós sabemos que são forças eletromagnéticas, né? Você empurra elétrons contra elétrons, a sua mão bate contra os elétrons da parede e há uma repulsão. Por isso que toda ação corresponde a uma reação. Mas na área nuclear, né, a gente tem que pensar um pouco diferente, né? A gente sabe que no núcleo, né, existem alterações. Então essa física nuclear estuda alterações na matéria de forma que possa se transformar a matéria em energia. Alguns fenômenos, como fenômenos de alta energia, né, são estudados pela física nuclear, da ordem que trabalha com fenômenos da ordem de 10 MeV. MeV significa milhões de elétrons-volt. É a unidade de energia, né? Normalmente nós estamos acostumados a joule, né? Mas 1 milhão de elétrons-volts é a energia necessária para fazer uma transformação nuclear. Então existe a física de alta energia, que mexe com grande quantidade de energias, a física dos reatores nucleares, né, que trabalha com nêutrons, né, controle de nêutrons, a física de partículas, que estuda diferentes tipos de partículas, tem mais de 200 partículas conhecidas, né, que não é só próton, nêutron, né, e elétron, como se pensava no início, né, mas uma quantidade muito grande. Então existe uma física para isso. E existe também a física destinada à medicina, né? Na medicina nuclear, a gente trabalha com baixas energias, capaz de investigar o corpo humano utilizando fenômenos nucleares. Então, existem uma variedade enorme de áreas em que a física nuclear trabalha, né? Quando a gente trabalha com radiação, né, a gente precisa identificar os principais tipos de radiação.
no início do século, eles faziam experiências com essas radiações colocadas em forma de dois polos, né? Você colocava dois polos e deixava a radiação passar, para ver se ela era influenciada pela carga elétrica. Aí eles viram, basicamente, que haviam três tipos de emissão, né? Alfa, beta e gama. Né? Aqui está representado o nêutron também, que não tem desvio no feixe de nêutrons de radiação, nem de radiação gama. Mas as partículas alfa, elas viram para o lado negativo e a beta para o lado positivo. Então, basicamente, esses três tipos, alfa, beta e gama, são os três principais tipos de emissão radioativa. A radiação alfa, né, ela é identificada como um núcleo de hélio. Né? Ele possui 2 prótons e 2 nêutrons. A carga é positiva, por isso que ela desvia para o lado negativo. Né? E a velocidade dessas partículas é da ordem de 20 mil km por segundo. É uma velocidade enorme em termos da física tradicional. Mas ainda é bem abaixo da velocidade da luz. Né? É uma partícula de menor velocidade, a alfa. A partícula beta, ela possui a massa de um elétron. Dentro do núcleo, um nêutron se transforma em um próton e um elétron. Esse elétron que sai é a partícula beta. E a velocidade chega a 90% da velocidade da luz. Tá? E ela desvia para o lado positivo. São elétrons. Né? E o terceiro tipo é a radiação gama, né, que a gente chama emissão gama. Né? Não é uma partícula, ela é radiação eletromagnética, não tem massa e não tem carga. E a velocidade é a velocidade da luz. Essas três principais radiações são as que envolvem a energia nuclear e os seus processos mais conhecidos. Né? Cada uma delas tem um poder de penetração diferente. Né? Se você colocar alfa, beta e gama e várias proteções, né, a partícula alfa pode ser barrada por uma folha de papel. Ela tem uma massa muito grande, então ela é barrada facilmente. A beta atravessa, e ela só é barrada por uma folha de alumínio. E a gama só é barrada por uma chapa de chumbo. Então, cada uma tendo um poder de penetração diferente, vai ter blindagens diferentes, né, que nós chamamos. Né? Então, se você for fazer uma sala que envolve processos radioativos, você tem que levar em conta o tipo de radiação para saber qual a influência sobre ele, até sobre o corpo humano também, né? Quando as radiações penetram no corpo humano, existem áreas do corpo humano que são mais sensíveis à radiação, né? E outras áreas menos sensíveis, né? Os ossos, por exemplo, o pulmão. Áreas mais sensíveis são as áreas de reprodução do corpo, né? Então é por isso que geralmente tem câncer de próstata, né? A mulher no ovário, no seio, tem problema de câncer causado por emissão radioativa, porque são as áreas de reprodução são mais sensíveis, de uma maneira geral, né? Claro. E o corpo humano, ele pode receber esses três tipos de radiação diferente. É toda uma área da física que estuda isso, né? O que mais acontece na natureza é o que nós chamamos de decaimento radioativo. O decaimento radioativo é quando um átomo emite uma radiação e perde uma parte, né, de si, se transformando em outro. Quando a gente representa um átomo X, o número abaixo é o número de prótons, em cima é o número de massa. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui essa aqui é uma reação nuclear. Por quê? O átomo de lítio, 3,8, se transforma em berílio, 4,8, e emite um elétron. Observem que o lítio se transformou em berílio. Por quê? Porque mudou o número de prótons. Aqui também, o rádio, né, emitiu a partícula alfa, então ele perdeu 2 prótons e 4 de massa. É uma transformação nuclear. Transformou 86 para 84, então não é mais rádio, é polônio. Então essas transformações nós chamamos de decaimento. Então a partícula emite alguma coisa e decai, né? Embora possa acontecer até de aumentar o número de prótons, mas eles chamam de uma maneira geral de decaimento radioativo. Eu posso transformar qualquer elemento em qualquer outro. Aí tem gente que pergunta sempre assim, professor, então será que é possível transformar chumbo em ouro? Chumbo em ouro? É possível? Vamos ficar milionários? É possível sim. Dentro de um laboratório você pode pegar um pedaço de chumbo, o que os alquimistas queriam na Idade Média, né? E transformar esse chumbo em ouro. Então vamos ficar milionários? Só que tem um detalhe, o processo radioativo é tão caro, os processos são tão complexos que fica mais caro do que você comprar o ouro, não vale a pena. Tá? Então o processo radioativo ele não acontece naturalmente, é só encostar uma coisa na outra e pronto. Não é assim. Tem todo um procedimento de que tipo de elemento você vai transformar no outro.
mas você pode transformar um elemento químico em outro. E isso acontece naturalmente, né? Nós vamos ver alguns casos aqui na frente. Por exemplo, os isótopos, né? Nós temos vários tipos de átomos, e esses tipos de mesmo elemento é chamado isótopo, né? Então, são átomos que possuem o mesmo número atômico, quer dizer, são o mesmo elemento, porém massas diferentes. Aqui, por exemplo, o lítio. O lítio, o número 3 é o número de prótons. Então tem o 6, o 7 e o 8. São 3 tipos de lítio, são isótopos. E cada um tem um percentual na natureza, né? Aqui nós temos o hidrogênio, né, que só tem um próton, o deutério, um próton e um nêutron, e o trítio, né, ou tritério, que tem 2 nêutrons e um próton. Então é o mesmo hidrogênio, só que cada um tem um percentual. Se eu pegar esse percentual e avaliar numa amostra, eu posso saber a dosagem de isótopos naquela amostra. E é isso que a gente faz, por exemplo, o urânio. O urânio tem 234, 235, 238. 99,27% de todo o urânio que tem na Terra é 238. E essa proporção aqui é típica da Terra. Então, se eu pegar uma pedra lá de Marte e trazer para a Terra e analisar, a proporção de isótopos de urânio é diferente. Então a gente pode saber até mesmo de onde veio uma rocha que cai do céu. Ela veio do espaço. Aí você verifica, analisa e vê que não é da Terra. Porque a proporção de isótopos, e olha que a variedade de isótopos não é só de urânio, lítio, irídio, cobalto, etc. Você tem uma marca registrada do planeta Terra. Até mesmo de lugar na Terra para outro lugar. Se você for na América e fizer uma análise, esses tipos de rochas têm esse percentual de urânio. Se for na Europa, tem um percentual um pouquinho diferente. A diferença é pequeníssima, mas dá para você perceber que a análise de isótopos é uma das análises mais importantes e mais conclusivas da ciência, né? E a gente, com esses isótopos, a gente consegue fazer transmutações nucleares. Transmutações são mudanças de um átomo para outro, né? Então, quando um átomo recebe nêutrons ou recebe um ataque, ele pode partir no meio, quebrar em pedaços, transformar em 2 elementos diferentes. É o que acontece, por exemplo, no urânio, né? O urânio, quando é atacado por um nêutron, ele se divide em partes menores, e essa pequena parte dele que sobra, digamos assim, da interação, é que é transformada em energia. Então, por isso que a gente usa. Por que usa urânio para fazer uma bomba atômica, por exemplo, um reator nuclear? E por que não usa material comum? Ferro, níquel, alumínio? Por quê? Porque são átomos estáveis. Enquanto que o urânio ele é muito grande, né? O tório, por exemplo, né? O urânio pode se transformar em tório, porque eles têm uma quantidade muito grande de partículas, ou seja, são instáveis, tá? E uma transformação pode ser natural ou artificial. Você pode, por exemplo, transformar nitrogênio, que é 714, ser atacado por uma partícula alfa na natureza e transformar-se em oxigênio. Então, uma boa parte do nitrogênio que tinha na Terra se transformou em oxigênio para formar a nossa atmosfera. Então tem uma série de processos que acontecem naturalmente. E dentro de um laboratório você também pode fazer uma transmutação artificial, né? Existem leis para a radioatividade natural. Então, eles, ao observar as rochas e os minerais, verificaram que existem algumas relações. 2 são as leis principais, a lei de Soddy e a lei de Soddy-Fajans e Russell. A lei de Soddy para a partícula alfa e a de Soddy-Fajans e Russell para a partícula beta. A lei diz o seguinte: se você pegar um átomo qualquer, se ele emitir uma partícula alfa, a partícula alfa é feita de núcleos de hélio. Então, o hélio é 2, 4. Então, se ela emitir uma partícula alfa, vai perder 2, diminui 2 o número de prótons e 4 o número de massa. É isso que diz a lei. E a partícula beta, né, se um corpo emitir a partícula beta, como aqui dentro tem um nêutron, o nêutron se transforma em um próton e o elétron que sai é a partícula beta. Então aumenta o número de prótons em uma unidade, né, e a massa fica a mesma, porque a massa do elétron é muito pequena. Eu posso transformar cobalto em níquel, emitindo uma partícula beta. Posso transformar urânio em tório, emitindo uma partícula alfa. Então é o que dizem essas 2 leis, são leis do início do século, que representam o que ocorre na natureza, né? Hoje em dia, com a física quântica, com a física nuclear mais avançada, a gente já sabe o que está acontecendo no núcleo com mais precisão, né? E existe toda uma física dedicada à cinética das desintegrações. Então, quando você pega um material, né, que emite radiação, né,
você pode ver a velocidade com que ela se propaga. Então, existe uma coisa chamada velocidade de desintegração, ou seja, o conjunto de átomos, né, aquela rocha, aquele mineral, ele vai emitindo radiação. Com que velocidade? Depende do número de átomos radioativos inicialmente e final. Ele vai diminuindo a radioatividade. No nosso planeta, a radioatividade chegou a um ponto que propiciou a vida. Se a radioatividade não tivesse diminuído, não haveria vida na Terra, né? A velocidade com que decai é sempre negativa. É ΔN sobre ΔT. O número de átomos radioativos vai diminuindo no tempo e esse decréscimo, né, verificando experimentalmente, é exponencial, né? Ou seja, você fazendo um gráfico, tem essa curva. Há um decaimento radioativo com o tempo. Então ela varia com o tempo, decaimento radioativo com o tempo. Então ela varia com o tempo, dependendo do átomo. Esse lambda é uma constante de cada um dos átomos. Então cada tipo de elemento químico ele tem um decaimento diferente do outro, né? Existem muitas unidades, né? Vamos ver algumas delas agora, medidas de radioatividade. Para medir a radioatividade, a gente usa alguns conceitos básicos, como, por exemplo, a constante radioativa. A constante radioativa é a fração de átomo que desintegram na unidade de tempo. Por exemplo, o rádio 226, esse elemento aqui, que é radioativo, a constante dele é 1 sobre 2.300, ano a menos 1. Ou seja, cada 2.300 átomos, um se desintegra por ano. Então é um número característico do rádio 226. A gente chama isso de constante radioativa. E o inverso dessa constante radioativa nós chamamos de vida média. Ou seja, 2.300 anos é o tempo de vida médio, né? A gente chama de vida média, né, do átomo de rádio 226. Então cada um tem um valor diferente, né? Então esses dois termos, constante radioativa e vida média, né, representam uma forma de você ver como ocorre o decaimento, né? Existe também o conceito de meia-vida radioativa. Meia-vida é o quê? Meia-vida é o tempo em que você gasta para metade de uma amostra reduzir a sua radiação. Então se você tinha aqui, por exemplo, 100 gramas emitindo radiação, depois de um tempo você tem 50 gramas emitindo radiação, esse tempo chama-se meia-vida. Depois de mais uma meia-vida é a quarta parte. Então diminuiu a metade a quantidade não é a quantidade, os 100 gramas continuam, mas em vez desses 100 gramas, vamos supor que todos estivessem emitindo radiação. Depois de um tempo P, que a gente chama de período de semidesintegração ou meia-vida, metade está emitindo. Depois de mais uma meia-vida, metade da metade, a quarta parte. Mais uma meia-vida, a oitava parte, a metade da metade da metade. Então, exponencialmente, a massa final na emissão radioativa é a massa inicial dividido por 2 elevado a x. Ou seja, esse x é o número de meias-vidas. Teve uma meia-vida, né, ou 0 meia-vida, 1, 2, 3, então 2 elevado a isso. E para determinar o tempo que leva de uma ponta até a outra, o tempo é um número de meias-vidas vezes o valor de cada meia-vida. Então a gente pode usar esse termo meia-vida para determinarmos quanto tempo se passou para que aquela quantidade passasse para essa quantidade, ok? Então a meia-vida é muito importante, tanto que existem tabelas de meia-vida. Aqui, por exemplo, eu tenho a tabela de meia-vida do tório, do urânio 234, 238, polônio, bismuto. O elemento urânio 238, ele tem uma meia-vida, quer dizer, ele gasta um tempo para metade ficar radioativa de 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos é muito tempo, é o tempo de vida da Terra. Então, assim é que a gente sabe qual o tempo de vida do planeta Terra. A gente pega os isótopos radioativos e analisa. O urânio mesmo tem 4,5 bilhões. Então, ou seja, no início de formação da Terra, quando ela se formou como rocha, né, tinha o dobro de urânio, hoje tem a metade. Por isso que é possível ter a vida na Terra, porque essa radioatividade diminuiu muito. Tá? Existe uma fórmula empírica, né, que relaciona a meia-vida com a vida média. Essa fórmula não é deduzida, ela é tirada das análises em laboratório, ou seja, ela é empírica, né? A meia-vida é 70% da vida média. Então, com essa relação, a gente pode avaliar os isótopos, fazer você pega uma rocha, faz uma consulta
médica radioativa, você sabe todos os radioisótopos que estão emitindo lá e faz uma checagem geral e você identifica que cada tipo de rocha na Terra tem uma quantidade de isótopos radioativos. Então você pode datar para saber quanto tempo tem aquela rocha, né? E é assim que a gente faz uma análise chamada datação radioativa. Por exemplo, a do carbono 14, né? A história do carbono 14 se confunde com a da própria vida na Terra, né? A emissão que vem do Sol e da radiação cósmica, né? Ela atinge o nitrogênio 14 e com essa radiação, quando atinge, transforma ele em carbono 14. Normalmente o carbono é 12 de massa. Carbono é o elemento que tem a massa 12, mas tem uma pequena quantidade de 14. Ele é absorvido pelas plantas, pelos animais, pelo solo. Com essa absorção, cada animal, cada vegetal tem uma quantidade fixa de carbono 14. Então, o que ocorre? A cada meia-vida de 5.730 anos, o carbono 14 decai a metade. Então, se você encontrar uma árvore que tem a metade do carbono 14, significa que ela viveu há 5.730 anos. Se for a quarta parte, é outra quantidade. Então você pode saber fazer uma datação, né? Tudo pela emissão, pela transformação do nitrogênio em carbono. E até o seu corpo também absorve isso, né? Agora, a quantidade é muito pequena, então não dá uma precisão tão grande, né? No seu corpo, você tem um carbono 14 para cada 1 trilhão de carbono 12. Então, no seu corpo, para cada 1 trilhão de carbono normal, tem 1 de carbono 14. Então, é possível determinar? Só que não é tão preciso, né? Mas é possível fazer essa datação radioativa. Como você pode também medir a radiação através de vários equipamentos, né? Para medir toda essa radiação de carbono 14, a gente usa um conjunto de equipamentos, né? Equipamentos como esse daqui, o contador Geiger-Müller, né? O contador Geiger-Müller, ele tem um tubo de gás. Quando a radiação atinge o tubo de gás, forma íons, e esses íons são recebidos por um sistema elétrico que marca a quantidade de radiações que atinge ele. Faz um barulhozinho, pac, pac, pac. Esse barulhozinho é uma contagem em Becquerel, na unidade Becquerel, que é o número de desintegrações por segundo. Cada barulhinho significa uma emissão por segundo. Então, dentro desse tubo, geralmente de argônio, né? Ele fica ionizado. Então é possível você determinar a intensidade com o contador Geiger, né? Existem também os dois processos principais, que são a fissão e a fusão nuclear. A fissão nuclear, né, a gente pode ver, é a quebra do núcleo, né, e uma parte do núcleo atômico começa a emitir radiação. Isso acontece, por exemplo, no caso do urânio, que ele se parte e emite uma grande quantidade de energia. O urânio é o mais comum, né? E se ele não tiver controle, vira uma bomba atômica. Então, cada quantidade de urânio que é emitida, cada átomo que parte no meio, ele solta uma massa que vira energia pura, tá? Pela fórmula E igual a mc ao quadrado. Esse M aqui não é a massa do corpo todo, é uma pequena parte que vira energia. No caso do urânio, 10% mais ou menos, né? Então, se isso não tiver um controle, vira uma explosão nuclear. Mas se tiver controle, né, se ela for controlada, você tem um reator nuclear. No reator nuclear, você tem um controle através de varetas que absorvem o nêutron que é liberado. Então, na reação dele, de reação em cadeia, né, você pode controlar essa reação em cadeia colocando materiais que absorvem os nêutrons, evitando que haja uma explosão, tá? Existe também a fusão nuclear. A fusão nuclear, ela ocorre quando você pega átomos menores e juntam para formar um maior. Uma parte dessa matéria vira energia. Essa partezinha é que é o M da fórmula, tá? Tem gente que pensa assim, a energia atômica é a massa do corpo vezes o quadrado da velocidade da luz. Não. A energia que foi liberada no processo nuclear é a variação de massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Tem que interpretar essa fórmula, né? Não pode usá-la indistintamente, né? Se você pegar um corpo parado, tem 1 quilo aqui. Se eu pegar 1 quilo de M e multiplicar por C2, é a quantidade de energia que
que seria liberado se toda aquela matéria fosse transformada em energia. Mas num processo nuclear, num fenômeno físico, químico, qualquer outro fenômeno, é a diferença de massa é que gera energia. Essa é a ideia da teoria da relatividade, né, que nós veremos mais à frente. Na fusão, átomos de hidrogênio, por exemplo, na fusão do hidrogênio, o deutério, ele é atingido por um trítio e forma um elemento mais pesado, que no caso é o hélio, né? O deutério e o trítio formam o hélio. Isso acontece se não houver controle, vira uma explosão nuclear, né? No caso da bomba H. Existe a bomba atômica, tem dois tipos, A e H. A, que é chamada bomba atômica, é de fissão nuclear. E a bomba H, ela é cerca de 100 vezes mais potente, pode chegar até 1000 vezes mais potente. É a bomba de hidrogênio, ela provoca fusão. É um perigo enorme, né? Mas você pode aproveitar essa energia. Como é que a gente aproveita essa energia? Nós já aproveitamos desde que nós nascemos, né? O Sol, que alimenta a Terra com luz e favorece a vida, lá ocorrem explosões de fusão. Então nós só estamos vivos por causa da fusão nuclear, né? Se não houvesse a fusão nuclear, o Sol não iria brilhar. O calor contido nos gases não são suficientes para iluminar o planeta e gerar vida. Tem que ser uma energia muito grande. Então essa energia é a energia de fusão do Sol, né? A famosa equação de Einstein, né, que todo mundo conhece, E igual a mc2, a gente tem que lembrar, vamos fazer um exemplo aqui, né? Exemplo, se transformarmos 1 grama de matéria em energia, quanto obteríamos? Se você pegar 1 grama de matéria e transformar toda ela em energia, por um processo que você vai fazer qualquer. Basta botar na fórmula, E igual a mc2, o E é 0,001, passando 1 grama para quilo, né? A velocidade da luz 3 vezes 10 a oitava, dá 9 vezes 10 a 13 joules. 9 vezes 10 a 13 joules é uma quantidade de energia muito grande. Se a gente comparar com essa quantidade de energia chamada TEP, né, que significa toneladas equivalentes de petróleo, né, a energia liberada que você pode aproveitar do petróleo em 1 tonelada, ela equivale a 42 gigajoules, 1 TEP. Então 1 grama vai gerar quanto? A energia de 1 grama, para transformar em 100% de energia, é 2.100 TEPs, ou 2 milhões de quilos de petróleo. Então 1 grama de matéria equivale a 2 milhões de quilos de petróleo para, se você pudesse usar ali, retirar do petróleo, fazer o combustível, etc, etc. Se aproveitar 100% de 1 grama de energia, imagine 1 quilo. Então, é claro que nós não temos ainda um processo que aproveite 100% dessa matéria, mas nós temos uma relativa, né? Então, se você pegar 10 gramas de urânio, você pode produzir equivalente a 700 quilos de óleo e 1.200 quilos de carvão. Então, a energia nuclear é extremamente produtiva, tá? Mas tem riscos também de acidentes, né? Por isso é que a gente, ao analisar, a gente tem que verificar, estudar muito bem a possibilidade de fazer reatores nucleares. O reator é uma bomba controlada, digamos assim, né? Você faz a reação nuclear, coloca controles, aquece a água ferve e gera uma turbina que vai produzir eletricidade. No mundo inteiro só tem de fissão nuclear, só tem reatores de fissão. De fusão ainda ninguém conseguiu ainda fazer, né? E também tem a medicina nuclear, né? A medicina nuclear, a gente aproveita a energia nuclear para curar doenças, fazer análise do corpo, né? Raio-X, por exemplo, né? Você emite um raio-X que atravessa o seu corpo. Todos esses processos têm perigo? Tem. Só que o benefício é muito maior do que o perigo, né? Você vai fazer uma análise, um exame, né? Tomografia, por exemplo, com raio-X, sempre tem um risco, mas os benefícios que ela tem feito à humanidade são muito maiores, né? Então é possível aproveitar a energia nuclear para curas, e muita quantidade de curas mesmo, né? As doses de radiações podem ser prejudiciais. Para isso a gente usa essas duas unidades, o REM e o Sievert, né? O REM e o Sievert são uma das unidades, tem várias, né, unidades, para medir a intensidade de radiação. Então muitas delas para o corpo humano são importantíssimas. Para você ter uma ideia aqui, ó, se você tirar uma radiografia do dente, você leva 0,01 milisievert. Para uma radiografia do peito, você vai lá tirar uma radiografia, 0,1 milisievert.
uma de raio-x do tórax normal, 0,4. Né? Uma radiação medida em Fukushima normal seria 1. A radiação que somos expostos ao ano, 2 milisievert. Então, durante um ano, a gente recebe uma dose de radiação natural, que existe na natureza, principalmente do radônio, né? Que é o elemento que mais emite aqui na Terra. Né? Então, essa quantidade é 2 milisievert. Se você for um piloto de avião que vai para Tóquio, faz grandes viagens, chega a 9 por ano. Uma tomografia, 10, 5 vezes mais do que o normal. Tá? Um limite de radiação anual dos trabalhadores em usina nuclear é 100, na faixa de 100. Lá em Fukushima, após o acidente, foram 400 milisievert. 1000 milisievert pode causar já coisas visíveis diretamente, você percebe na hora. Né? Então, você pode morrer acima de 1000 milisievert. A normal é 2 milisievert. Então, essa é uma análise que tem que ser feita sempre ambiental, porque a gente está sujeito a essas doses de radiação. Né? A energia nuclear, então, ela é ambígua. Tem lados positivos e lados negativos. O lado positivo na medicina e na geração de energia, e o armamento, poluição do meio ambiente é o lado negativo. Então, no futuro, a gente tem que controlar isso, porque mas é muito mais perigoso. Não, sempre foi perigosa a ciência quando se transforma em tecnologia, né, quando você pega a ciência e retransforma em tecnologia, né, quando você pega a ciência e restringe ela a aplicações, né, vira uma tecnologia, tudo é perigoso. Do mesmo jeito que você inventar uma serra elétrica, né, para cortar materiais e ajudar as pessoas, você pode usar para destruir uma mata e mexer no meio ambiente. Então, toda tecnologia tem um lado positivo e um lado negativo. No futuro, nós teremos que avaliar até que nível, ou até mesmo recriar a energia nuclear para que ela possa ser usada com segurança. Por isso que é importante a gente estudar a física nuclear, porque ela tem um quê de informação que pode mudar o nosso futuro, e por isso ela deve fazer parte também da física regularmente vista nas escolas, ok? Então, obrigado, até a próxima.